Vejamos os 10 principais pontos da mensagem. Primeiro, o devedor encarnado emite irradiações enfermas que é detectada pelo algoz desencarnado. O encarnado emite o comando. Eu quero, eu estou querendo. Aí quem que é o algoz aí? Quem é o algoz? Olha, se nós pegarmos lá no processo de a explicação de André Luiz nas vias públicas, uma multidão, um aluvião de espíritos trafegam e trombam sem ser notados. Não é assim a frase que o André Luiz falou? Não são notados por quê? Você só nota aquilo que você tem interesse. Segundo, o cerco obsessivo inicia-se após a identificação através de imagem. Terceiro, não há necessidade de palavra para seres percebido. Quarto, insinua-se com a insistência até estabelecer o intercâmbio que passa a comandar. Pronto. Fez a rogativa, fez o contato. Aí é só dar os comandos. Falei assim, agora vamos insistir só um pouquinho. Me chamou, né? Agora eu já estou aqui. Então vamos fazer. Aí começam os processos obsessivos. Entende isso? E que nós chamamos de modernização, vontade, de busca da felicidade, evolução, melhorar os hábitos. O povo está muito careta, está muito arcaico, a forma que tem agora a juventude precisa de coisas novas para ser feliz, há um grande aspecto de evolução planetária, né? E tudo isso aí, compreende? E em contrapartida, a Terra nunca teve tão solitária e tão inútil, dependente como agora. Né? Quinto, o desajuste grave surge quando os clichês perturbantes são gravados ou incumpridos no receptor. Sexto, a obsessão ocorre somente se houver sintonia perfeita dos litigantes. 7. Quando maior a permanência do intercâmbio, mais profunda se tornará a indução obsessiva. 8. Quando a vítima se rende às ideias infelizes que recebe, a ela se convertendo, origina-se o simultâneo desequilíbrio orgânico e psíquico. 9. A mente viciada é aturdida pelas ondas perturbadoras que capta do obsessor, perde o controle harmônico automático sobre as células. 10. Tal inanomia propicia o desenvolvimento das doenças de etiopatogênia complexa. O exemplo mostrado da relação efêmica entre encarnado e desencarnado é aplicável em outros processos obsessivos de diferente etiologia, onde atua diferentes agentes, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, obsessões mistas, etc. Irradiação efêmica, afinidade, sintonia, identificação através de imagens mentais, intercâmbio sem a necessidade do uso da palavra, forma ou esboço ou traços gerais da síndrome obsessiva. É o que ensina Manuel de Miranda,
não diverge de várias afirmações como as de Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz e outros instrutores espirituais a respeito do tema em questão. No livro Sexo e Destino, André Luiz explica claramente, informando como se processa esse intercâmbio. O relato, apesar de extenso, é primoroso, pois caracteriza muito bem as sugestões mentais em interações obsessivas, reforçando o perigo que significa os vícios, de uma maneira geral, na gênese das doenças do corpo e da mente. Detínhamos curioso na inspeção quando sobreveio o inopinado diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreenderamos a entrada surgiram de repente. Abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tentou e um deles tateou em um dos ombros e gritou insolente: "Bebe, meu caro, quero beber." A voz encarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpano físico para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente, sintonizada com o apelante. O obsessor inconveniente repetir a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do antigo político em que se estranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava cometido pela editorial que apressaram a atenção. Bebê. Cláudio abrigou-se a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se transmutou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Bebê. E a sede de aguardente se articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se aguçou, como que mais fortemente impregnada no cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-se brandamente os gogomilos. O amigo Sarcás percebeu e a tesão tácita e colocou-se a ele de começo a carícia leve, depois da carícia a gargalhada, o abraço envolvente e depois o abraço de profundidade, associação recíproca. Entregaram-se ambos em exótico sucessor de exestia fluídica. Cláudio, homem, absolvia o desencarnado, à guisa de sapato que se ajusta aos pés. Fundiram-se os dois, como se morasse eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimento sincrônico, identificação positiva.
levantaram-se a um tempo e giraram integralmente, incorporados um ao outro, na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio que admitia a instigação ou se ao obsessor que a propunha. A talagada rolou através da gargalhada que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dissomando estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a parela e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou: Eu também quero. Reavisou o ano a sugestão que esmorecia, absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso, e o vampiro, sorridente, apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa, encarnado e desencarnado, a ser justapores, duas peças conscientes, reunidas em sistema irrepressível de compensação mútua. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão, apelo à resposta. Corda afinada no mesmo tom. O desencarnado anfitriava, o encarnado aplaudia-se. Num deles, o pedido, e no outro, a concessão. Esse processo é um processo energético-químico. Quando ele chegou perto de Cláudio, eles já tinham ali essa comunicação. O Espírito já sabia que Cláudio tinha essa vontade. E através dele emitir a vontade, o pedido, foi uma ordem, um hipnotismo, e vem sobrecarregado de uma energia. Então, esse processo até então era só energia, ainda não era químico. É como se nós apagamos as luzes e põe uma luz azul. Então, quando eu ponho a luz azul e paro, a luz é energia. A hora que eu paro, eu recebo aquele fator energia e a glândula pituitária, então ela vai codificar. Ela vamos dizer assim, a comunicação extrasensorial, mas ela vai codificar aquela informação. Então, se ela detectou uma luz azul, ela comunica-se com o meu campo cerebral, que é a CPU do meu computador orgânico, que o azul é calma, que eu vou relaxar, e ela vai então, a glândula pituitária vai mandar as informações para o cérebro para que ele produza a devida alquimia química para que meu corpo reduza a quantidade de adrenalina, compreende? E vai se asserenando. No caso aí, ele fez exatamente esse processo. Então, jogou-se uma vontade energética. Cláudio recebeu-a nos recessos de sua memória, porque já havia feito isso outras vezes. Então, a glândula pituitária recebeu aquela informação, já jogou para os palatos degustativos o sabor, transformou-se
ali na alquimia, na química, né, daquela energia e a vontade. Então, a partir dali, ele perdeu toda a capacidade de raciocínio. Ele perdeu. Então, ele virou um autônomo, uma máquina. Tanto ele quanto o desencarnado. Os dois então estavam justapostos, ninguém sabia quem era quem. Compreende? Mas tudo por causa de quê? Por causa, você vê, o Cláudio estava com a atenção fixa no noticiário, não é? Político, não é? Perdeu toda a vontade. Por que perdeu a vontade? Porque aquele noticiário não estava produzindo nenhuma reação dentro dele. Mas se ele estivesse lendo uma Bíblia, por acaso, se ele estivesse fazendo uma prece, já estava fazendo uma reação. Então, está vendo o perigo dessas informações que não valem nada para nós? Ou que vai induzir a muitas outras coisas, né? Então, esse processo obsessivo, ele é tremendo, sutil e químico. Mas ele chega, antes do químico, ele chega como uma energia. Quem produz a química somos nós. Aí, nesse caso, de uma pessoa vigilante, né, consciente dos seus deveres, religiosos, essa vigilância e tudo mais, vão ter aqueles espíritos que vão tentar interferir na vontade deles. Sempre tem. Então, assim, mas como ele está vigilante, ele está ali, né, tecnicamente equilibrado e tudo mais, essa energia que esse espírito ele vai lançar para desviar ele para algo do interesse próprio daquele espírito ali, não vai atingir, não vai ter condição de interferir na pituitária dele para sentir aquela energia. Vai interferir. Não, mas mesmo ele estando equilibrado, para que ele consiga repelir aquele corpo. Enquanto tiver a informação, vai. Mas aí vai depender daquela pessoa. Aí não vai transformar, preste atenção, tudo isso aí vai acontecer. Jesus não foi tentado no deserto? Nós estamos falando de Jesus. O Espírito tentou Jesus através de onde? Das glândulas pituitárias, da mediunidade. Jesus Cristo estava em corpo carnal, apesar de não ter sido nascido de mulher, mas ele foi manifesto. Então, como manifesto, ele tinha que sentir tudo que nós sentimos. Não é? Então, beleza, sentiu tudo. Ele tinha as formações de todo o complexo celular orgânico de uma pessoa, obrigatoriamente tem que ter, senão ele estava infringindo as leis de Deus. Então ele recebeu, mas não tinha informação dali para transformar no processo químico da atitude, do hipnotismo. Nós ainda temos. Então, a hora que vem essa informação, vai transformar-se no processo químico de prazer em nosso corpo. Só que nós temos um período para repelir aquilo. Então, ao invés, preste atenção, se ele, lá no barzinho dele, como é que chama esse trem? Na adega dele, ele tivesse uma água fluidificada, ao invés de uma garrafa de uísque. Ele passando o bebê essa água fluidificada. Me fala. Como que ia acontecer? Ele vinha, sentiria o cheiro do álcool. Talvez, olfativamente, ele não sentiria, mas a pituitária sentiria. A pituitária jogaria a informação para o CPU cerebral. O CPU cerebral jogava a informação para o complexo neuronal. Produziria os elementos químicos da vontade. A boca, os papilos degustativos, encheria de vontade de beber álcool. Ele levantaria e beberia água fluidificada. Por causa da vigilância e da consciência. Então, quem obsediou quem? Quem obsediou quem? Quando ele foi lá numa venda e comprou uma garrafa de uísque e pôs lá, quem que estava obsediando o obsessor?
Ele que obsediou, porque se ele não fosse obsessor, ele não teria ido lá, não tinha uma garrafa de uísque lá. Se ele ganhou a garrafa de uísque, ele quebraria ela, pegaria ela, abria assim e jogava no vaso para desinfetar. Ah, eu vou dar para um amigo, então ele é obsessor do seu amigo, ele é inimigo do seu amigo? Ah, mas é caro. Ah, então veio o interesse financeiro, não importa o espiritual. Então, o problema é isso aí, nós materializamos o espiritual, nós não espiritualizamos o material. Veja essa analogia, nós estamos pegando o espiritual e materializando, mas espiritualizar o material nós não estamos querendo mais. Porque espiritualizar o material é perder alguma coisa que nós temos dificuldade de perder. Então o obsessor aí é o Cláudio, não é os espíritos. Se ele tivesse colocado uma água fluida lá, quem que tinha melhorado? Os espíritos todos. Ele falou assim, nossa, deu uma vontade de beber danada, nossa, quanto tempo eu bebi. Levantou, falou, vou fazer uma prece, Jesus, abençoa a mim, se tiver algum irmão, ilumine esse irmão, vou tomar água fluida, jogar na cabeça e pronto. Está compreendendo isso? Então vamos lá na causa, né? Nós estamos na época de que nós estamos numa inversão de verdade, de valores, que é tremenda. E nós estamos explicando e justificando essa inversão com a capacidade intelectual que nós estamos tendo. Abrangeu-se as palavras, modificou-se o contexto das palavras, está modificando o sentido das palavras, modificando a interpretação das palavras para justificar a nossa fraqueza espiritual e a nosso apego à materialidade, e justificar as nossas coisas da matéria. Transferindo responsabilidade para outro. Transfere a responsabilidade para o obsessor. E é tão interessante que o distanciamento, por exemplo, que você na cama fala assim, agora, só vou ouvir que eu não está separado, vai lá no WhatsApp, vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Twitter, vai não sei quem, vai na não sei da onde, e o Evangelho. Ah, peraí, aí você termina tudo aqui lá, 1h30, pega o Evangelho assim, nossa, que lição cumprida, só li o primeiro tópico que eu já sei o resto do livro. Todo mundo! Você está entendendo? Se nem o Evangelho consegue ler, a prece mais. Não, e quando faz? Quando faz, ela fica aqui, ó, na sobrancelha. Porque ela é falada, é só pronunciada pela palavra, não pelo coração. Vamos lá, Júlio. Bora. Quando excedendo em laquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, só vendo mais um gole. Não me furtei a contar curiosa. 2 goles para 3. Quem ficou sem? Cláudio. E ficou só com o líquido. Se destacamos com o mesmo critério os principais itens da narração de André Luiz, chegamos às mesmas conclusões anteriores. Os 10 principais pontos. Primeiro, abordaram o Cláudio, reagiram sem cerimônia. Segundo, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Terceiro, o assessor inconveniente tomou a atitude de um hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. Quarto, o pensamento se transmutou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. 5. Percebeu-se a adesão tática e colocou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois da carícia, gargalhada, o abraço envolvente e depois do abraço de profundidade, associações recíprocas. 6. Integraram-se ambos em exótico sucessor de efretia fluídica.
Enxertia fluídica. Isso. É igual você pega, você tem um pé, vamos lá, tem um pé de laranja, né? Aí você corta ele aqui e pega uma semente um pedacinho, um brotinho de limão e enxerta lá. O pé de laranja está dessa grossura. Aí você enxerta, vai nascer o quê? Pé de limão. Mudou. Isso é uma enxertia. Modificou. Cláudio, o homem absolvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajustasse aos pés, e agiram integralmente incorporados um ao outro. 7. A quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio que admitia a instigação ou seu obsessor que a propunha. 8. Duas peças conscientes reunidas em sistema irrepressível de compensação mútua. 9. Efetuava-se a ocorrência na base de percussão, apelo e resposta. Corda afinada no mesmo tom. O desencarnado anfitriava, o encarnado aplaudia. Num deles o pedido e no outro a concessão. 10. Não me furtei a conta curiosa. 2 goles para 3. A verdade, a realidade, o princípio, a causa é que nós temos que dessecar em todas as nossas atitudes e vontades. Se o Cláudio não tivesse vontade nenhuma de beber, ele manteria uma adega lá? Não. Está compreendendo? Então, isso é uma realidade. Nós temos que ir lá na causa. Por quê? Por que eu quero isso? Por que eu estou com isso? Por que eu tenho isso? Porque eu vou usar um dia. Você já determinou usar um dia. Por que eu estou pensando nisso? Porque eu estou querendo. Por que eu estou com vontade disso? Porque eu vou atrair para mim. Não tem que pôr a culpa em ninguém. Nem obsessor e nem nada. Só que nós temos que ter um cuidado, porque isso é igual gota de água, né? Ela vai caindo, depois ela aumenta o fluxo. E aonde ela vai caindo, vai abrindo um buraco. E depois perde-se a capacidade. Se tem uma represa, uma caixa d'água e tem um furinho lá, aquela água ela vai vazando ali com uma gotinha por segundo. Chegará um dia que ela vai esvaziar a caixa, ou vai abrir aquela gotinha, vai passar 10 gotinhas, 50 gotinhas e acabou. Então esse é o processo que acontece dentro de nós. Então assim, quando fala assim, olha, e nós estamos em busca da espiritualização, então nós temos que fazer mudanças de hábitos da sociedade, de família e de nossas próprias atitudes e daquilo que nós acreditamos como personalidade. É a minha personalidade, é a personalidade da minha família. Então tu está lascado, então você não vai mudar. Por isso que quando Jesus falou odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe, em determinados trechos, cada um é uma dessas frases, abandonar e odiar os velhos hábitos materializados dos pais da família. Espiritualize novos hábitos. Abandone os velhos hábitos. Nós estamos vendo lá, há 4.000 anos atrás, 5.000 anos, tem briga no Oriente Médio. E elas se fazem até hoje. O povo judeu é atacado até hoje. O povo, as descendências de Jacó atacam os descendentes de Abraão e está lá e eles são a mesma família, gente. Só que um tinha uma personalidade e outra, e tem 4.000 anos que isso não muda. Você está entendendo isso? Moderniza, cria bomba, cria aerodomo lá, os protetores espaciais e tal, mas não muda o contexto do trato pessoal, da moral. Compreende isso? Compreende? Tanto que é interessante. Quando Jesus Cristo foi visitar Israel, e aquele
obsediado lá no cemitério que comia carne de gente, que toda a cidade morria de medo dele, porque ele aparecia na cidade, o povo fugia tudo e deixava os trem para ele. E Jesus expulsou a legião dele e foi para os porcos, e os porcos pulou lá e eles odiaram então o cristianismo e odiaram Jesus Cristo. Até então eles não sabiam nem que era Jesus, aí que ficou sabendo. Foi um homem que veio cá e matou todos os nossos porcos. E foi criado essa filosofia. Então eles não aceitam o cristianismo em Jesus Cristo. Porque aceita a filosofia dos antigos profetas. Compreende? E aí cria-se esse processo de uma personalidade que ela está sendo vivenciada há 3.000 anos. Desde Moisés lá. Criou aquela personalidade, então, enraizada na pedra. E não abre um espaço para falar assim, pô, você é meu mano, rapaz, vamos jogar bomba no outro. Não, hein? Entendeu aí? Muito sério isso. Muito sério. Hoje eu ouvi uma historinha lá falando que foi de Chico. Eu já escutei um velho companheiro nosso dessa casa falar dessa história. Diz que Chico foi no cemitério e viu lá um homem vestido com a túnica comprida, deitado ao lado de um caixão, que tinha um chapéu e vestido de preto e alcoolizado. Perguntou qual o nome dele, ele falou que era o guardião do cemitério, que é aquele nome com 3 letras e eu não quero falar. E ele falou, mas por que você está aqui? Ele falou, não, estou aqui porque eu trabalho aqui. Por que você trabalha aqui? É para resgatar os defuntos que ficam deitados ao lado do corpo e às vezes fica anos aqui aprisionado em suas vísceras. Primeira parte. Quais vísceras que ficam anos ali? Eu peguei e fui escutar a história. E escutei ela 2 vezes, lá no fundo um toque da Umbanda. Lá no fundinho. Quase imperceptível. Quem está contando essa história? E que, olha, me perdoe, eu ouvi o companheiro nosso contar aqui, né? Você sabe de quem estou falando. Você entendeu? Que adorava os terreiros, que adorava as magias. Você entendeu? Eu não creio que essa história seja de Chico Xavier. Eu creio que ela foi inventada pelo terreiro para dar veracidade e respeitabilidade a determinada entidade. Você está entendendo? Para que possa admirar uma determinada entidade. Eu sei a capacidade dessas entidades. Elas são corregedoras. Está compreendendo? Eu trabalho aqui para salvar a alma, tá? Mas salvar ela para onde? Vai fazer o que com ela? Não é? Nós poderíamos dizer, é o bandido que bate é a polícia que bate no bandido para tomar o fruto do roubo, mas fica com ele. Né? Fica com ele. O objetivo é ficar com o produto. Não com a alma, mas com o fluido vital dos defuntos que são enterrados. Isso é mais do que nióbio, mais valoroso que nióbio no mundo dos espíritos. Muito mais do que ouro, muito mais do que diamante. Aquele fator energético. Está compreendendo isso? Então a coisa é muito tensa, a coisa é muito mais além. Por isso nós estamos com a capacidade intelectual de analisar causa. E é tudo que está fazendo para que a gente não veja. Né? Ficar tudo no campo das aparências, no campo das percepções. Né? Então, uma das coisas que eu sempre digo é que o médium tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele acha que é percepção. Aí eu estou tendo essa percepção. Cuidado, rapaz. Que percepção que nós temos? Nós temos percepção do que nós já vivemos daqui para trás. Nós não temos nenhuma capacidade de ter percepção do que eu já vivi para frente. Está compreendendo? Se eu mentir, eu tenho percepção que o outro mente. Se eu roubei, eu tenho percepção que o outro rouba. Se eu usei droga, eu tenho percepção que o outro usou droga. Se eu nunca fui santo, eu nunca vou ter a percepção de que o outro é santo. Percepção são lembranças daquilo que já são vivenciadas. Você nunca sentiu o cheiro de uma flor, você sente o cheiro e fala assim, você vai saber o que ela está cheirando?
Aí você vai pegar aquele cheiro e transformar ele em quê? Numa coisa que você já cheirou. Se você nunca tomou um gole de café na vida, nunca cheirou pó de café, você entra num lugar e está cheirando café. Abriu o pó torrado na hora e fez. Você vai falar que está sentindo o quê? Um cheiro estranho. Nossa, mas que cheiro estranho é isso? Aí alguém te fala, é café. Pronto, já foi lá, armazenou no seu inconsciente a informação de que aquele cheiro é café. Aí a pessoa faz um perfume com aquele cheiro. A pessoa passa perto de você e fala, ela tomou café agora. Ela falou, nunca tomei café, eu não gosto de café. Não, mas você está cheirando café, você tomou café. Não tomei, não. Tomou. Não tomei, tomou. Ah, então tomei. Pronto, acabou a briga, né? Ou senão ali vai dar o conflito. Por uma percepção material. Sensorial transformou numa decisão material. E é verdade? Não. E sim. Né? Vamos as respostas tá aí, dando, falando é sim ou não, né? Cada um faz suas. Então é verdade? Sim, por um lado, porque está cheirando café. Mas é verdade que o outro tomou café? Não, não é verdade que o outro tomou café. Então é sim e não. Né? Por isso nós temos que ter cuidado com percepções relativas. E as trevas faz o que com nossas percepções? Bailam. E ri. E ri. E cada vez que nós damos valor à percepção, mais eles criam em nós o quê? Como que chama ali a palavra bonitinha que eu expliquei? Enxertia mental. Quanto mais nós pegarmos essa percepção e transformar em atitude, cria-se a enxertia mental. Aí cria o conúbio. Cláudio e o Espírito, mesma estatura, mesmo volume, mesma forma, mesmos gestos, não sabia quem era quem que movimentava primeiro. Já estavam ali em conúbio, justapostos. Por quê? Porque o fator psíquico dos dois já se acasalaram, pelos clichês mentais que iniciou lá atrás, com uma indução simples, uma vontadinha simples. Simples, uma vontade simples. E essa vontade simples não começou naquele processo obsessivo. Começou bem antes, quando Cláudio, um dia, viu alguém montar uma adega e falou, quando eu crescer, ou quando eu vou ter uma adega, e montou uma adega, e vou ter uísque nessa minha adega, parece que é muito chique. Pronto, começou lá. Quando ele era criança, quando ele viu uma imagem, um filme, quando ele viu algum familiar, um amigo, que ele ficou com inveja. Entendeu aí? Não começou ali. Ali foi o andamento deste processo. Que começou lá atrás, uma vez lá atrás, lá muito tempo atrás. Vamos lá, João? Antes dos nossos comentários, vamos colher a opinião de Emmanuel sobre o tema. Sintonia, imagens mentais. A mente que se dirige a outra cria imagem para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, por quando, ambientando-se a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente viçada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbe de consolidar a correspondência, formando o ciclo de encadeamento em que o obsessor e o obsediado passa a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Gravação mental. Lembremos-nos ainda do disco comum, em cuja retrácia sutil permanece o som fixando para repetição a nossa vontade. Muitas vezes a mente obsediada se assemelha à chapa de embonite, arquivando ódio e aviso do obsessor. Notalmente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle de nossa consciência de limiar.
Veja só uma partezinha aqui. Você vê o tanto que é interessante o processo, quando nós iniciamos esse estudo de hoje, eu falando da grande globalização do intercâmbio psíquico. Quando escreveu esse livro aí deu o exemplo do disco de vinil, aonde pequenas arranhaduras, passando uma agulha, repetia-se aquilo que foi gravado, certo? Né? Muitos aqui acho que nunca nem viu, né? Já viu o disco de vinil, Raul? Já, né? Já usou um? Já? Não. Só como diz, no Museu da História da Música, né? Então, veja só, assim também, a fita cassete, né? Eu pegava aquela fita, olhava, rapaz, isso não vê nada. E a bichinha, você repetia, né? Eu mesmo já... Quantas fitas daquela eu já arrebentei, já arrebentava e eu mesmo arrumava com um pedacinho de durex ali e ela funcionava. Pegava naquele pedacinho e continuava assim, né? Tá bom, perfeito. Então, nesse processo repetitivo é o que é gravado em nosso campo cerebral, nos arquivos, nos recessos de nossas memórias espirituais e físicas. Agora, você imagina, nós estamos falando de 1990 e poucos, esse livro, você imagina agora 2024. Hoje nós acessamos informações, músicas, através nas nuvens. Compreendeu aí o tamanho do perigo que nós estamos passando? Porque o processo obsessivo fica nas nuvens. Não precisa nem ficar no clichê mental mais. Você está entendendo o grande problema agora da simbiose mental que nós estamos sofrendo nesse processo de influência e dominação mental? Então existe uma força nas nuvens de uma forma de influência, não é? Eu vendo o celular, vi lá uma propaganda, a nova caminhonete. E uma caminhonete muito robusta, e uma mulher com um vaso de flores encostado nela. Eu falei, mas qual que é a analogia, né? Aí que eu falei, mas é uma caminhonete daquela, né? A nova L200 parece. Eu falei, qual que é a analogia? Mas falei assim, aí eu fiquei lá analisando o que queria gravar na minha mente. Então, o poder de uma caminhonete robusta, em cima de uma montanha, com uma estrada íngreme que ela subiu, uma mulher muito bonita, vestida, nada a ver com caminhonete, e com flores. Então, assim, você com a caminhonete, você conquista o topo, tem uma mulher muito bonita, romântica, e ainda usa flores. Não tem uma mulher bruta, não tem uma mulher que está vestida de calça jeans, não tem uma mulher que vai mandar em você, tem uma mulher romântica. Você está compreendendo? É o que todo homem está querendo. Porque as mulheres estão se masculinizando, né? As mulheres estão, né, cada vez falando mais grosso, falando bruto, falando isso. Então se compra uma caminhonete dessa, eu tenho uma mulher romântica. Não, pensei, vou comprar uma. Brincadeira. Você está entendendo como que é? Você está entendendo o que está o processo aí? Então, antes era gravado um disco de vinil, hoje está nas nuvens. Você basta acessar um só pensamento. O processo energético global desce na sua cabeça, transforma-se em vontade. As glândulas pituitárias vai transformar na alquimia, na química corporal. Né? Por que a humanidade está em decadência orgânica, fragilidade orgânica? Porque tudo hoje faz mal. Tudo hoje faz mal. Antes, no meu tempo, a única coisa que fazia mal era manga com leite. E hoje não faz mal mais. Né? Então hoje, se você pegar sereno, faz mal. Chuvisco faz mal, chuva faz mal, tomar banho na água fria faz mal. Né? E assim vai. Né? Em determinada época da sua vida, não pode ficar sem comer carne. Em outra época, você não pode comer mais carne. Então, assim, hoje mesmo, um homem lá em cima, eu falei para ele, olha, você acabou o seu tempo, não deve comer mais caldo de mocotó, comer carne vermelha. Ele falou, realmente, eu tenho gota. Eu falei, então você obedece seu corpo. Né? Vai comer peitinho de frango.
Está entendendo isso? Então nós temos que entender que existe um processo de interesse global. Global. Qual que é a maior economia do nosso país? É a economia, a indústria? Não. É a mineradora e agropecuária. É o agronegócio. A maior o nosso país é o segundo país de maior rebanho bovino no mundo. Segundo país. Está entendendo? Então vai falar para você parar de comer carne? Não, vai falar para você tomar o remédio para a gota. E aí vai fomentar outra indústria. Você está entendendo? Então existe o processo global de influências e interesses. Quais são o grupo mais rico do nosso país? É dono de quê? A JBS. Né? Está aniversário mesmo de do Rony. Está como o Joesley Batista. Está entendendo? 8 de dezembro. Né? Vai fomentar então que você não deve comer carne vermelha porque ela pode te dar um processo energético? Não, não vai falar. Mas compra um laboratório e fala, come muita carne que eu te vendo esse remédio aqui. Aí vai ganhar 2 vezes. Está entendendo? Então tudo existe um processo de interesse. Qual é o nosso interesse? Qual o seu interesse? Se espiritualizar, melhorar, ter vida útil, saudável, espiritualizada. Então espiritualize todas as suas decisões, vontades, pensamentos. Não tenha na sua casa, mas não tem aniversário do meu filho, aniversário do meu cônjuge, aniversário de fulano, nós vamos fazer uma festinha, mas eles vão estar bebendo lá no canto, mas eu não bebo, eles que bebem. Pronto, você bebeu também, meu filho. E os espíritos que bebem ficam na sua casa. Você já bebeu alguma vez na sua vida? Não, só um vinhozinho de vez em quando, beleza. Pode esperar que daqui 6 meses você está bebendo um vinhozinho para distrair. Mas o vinho, ele vai ter um pouco de catuaba, um pouquinho de remédio de sucupira, porque vai ser remédio para a garganta. Mas é vinho. É o álcool. Aí se eu estou questionando, eu falo assim, mas Cristo não transformou no vinho, nas bodas? Você está compreendendo? Simples assim. Então eu vou fazer. Alguém vai te indicar para você colocar, né, 12 sementes de sucupira numa garrafa de vinho. Olha, eu uso Mioranza, que é o melhor, tal, para dar até a marca. Né? No branco é melhor, se você pôr no branco é melhor, porque ela é mais seca, pronto. Vai te falando tudo, por quê? Porque essa pessoa já bebeu. E ela vai te dar a dica de como vai ficar gostoso. Mas é o remédio que você vai tomar, não é o álcool. Só que o efeito é espiritual. Está entendendo isso aí? Você não pode pegar a sucupira, amassar ela e ferver com um pouquinho de sal e gargarejar, fazer igual o João, que masca a sucupira, eu não dou conta. Né? Não pode fazer isso? Não pode fazer isso? Não, você tem que beber o vinho, né? Está entendendo? Então, se existe uma ordem global de um processo de influência, nós estamos passando, vivenciando isso. Dá para parar aí, Júlio? Onde você está aí? Estou aqui, só tem esse pedacinho. Tá, então pode ler aí, Marco, embaixo, por favor. Ordem e aviso que a pessoa obsessa atende de modo quase automático qual o instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões hipnóticas. Quando mais nós rendemos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com a maior força nos convertemos nela. A expressar os desígnios, é assim que se forma estranho desequilíbrio que, em muitas circunstâncias, concretiza moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasma a crueldade e a morte. Lê essas últimas consequências aí, Julinha. Parece que não está acontecendo isso aqui na Terra, nem dentro da nossa casa, nem em nossa família. Quando mais nós rendemos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com a maior força, nós convertemos nela, a expressar os desígnios
É assim que se forma estranho desequilíbrio, que, em muitas circunstâncias, concretiza moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasma a crueldade e a morte. Aflição, loucura, desalento, né? Vai lá no Aurélio e vê o que é o significado da palavra desalento. Vai lá. Vou contar para você não, vai lá. Se você tiver interesse, você vai entender, porque aí você vai ver que você está passando por isso aí. E pode chegar até as vias da morte. Claro que, mas isso não é de um dia para o outro. Isso vai demorar uns dias, uns anos. Nós estamos vendo pessoas desencarnar na casa de 50, 60, 70, pessoas que iriam com vida útil até 90. Por causa de quê? Por causa de quê? Desse conúbio energético mental inferior, por escolhas materializadas, interesseiras, por desejos da carne, por desejos no campo afetivo, familiar, por desejos. O problema não é o sofrer, que todo mundo na face da terra sofre. O problema é perder essa gloriosa oportunidade reencarnatória com tanta luz que nós tivemos, ainda com a presença física de Chico Xavier no planeta Terra. Eu quero ver quando, em uma encarnação, não tiver nenhum avatar como ele, e os livros que ele escreveu não chegarão às nossas mãos. E aí? Eu quero ver, aí, como funciona isso? Pensa nisso. Porque às vezes nós preocupamos com a educação financeira e material dos nossos filhos, com a comodidade financeira nossa. Por quê? Nós estamos preocupados com as questões da matéria para a nossa comodidade material. Mas, e o que adianta isso? Se não tiver o equilíbrio psíquico espiritual. O que adianta isso? Olha aí, à nossa redor, as pessoas que tiveram uma vida desregrada espiritualmente, como estão. Basta olhar. É o caminho daqueles que vão seguir. Agora, imagina nós com essa capacidade de informação que nós temos. Passamos 2 horas num domingo como esse, pegando informações que transcendem a grande compreensão de 90% da humanidade. Falando em porcentagem, antigamente nós falávamos que 75% das coisas eram interferência e influência espiritual. Hoje, quantas são? 100%. 100%. Nós temos lampejo de eu. Nós vivemos no nós. De vez em quando dá um lampejo de eu. Eu, Geraldo Magela. Mas geralmente é nós, Geraldo Magela. Está entendendo isso? Então é um processo muito sério. E fala-se que todas as nossas fraquezas, fragilidades, vícios poderiam ser vencidas como? Apenas com o mínimo de vontade pessoal. Pouco esforço pessoal, não precisa nem muito. E um dos esforços pessoal, das vontades pessoais, é pedir ajuda a um anjo guardião. Mas quando nós vamos pedir uma ajuda, nós pedimos ajuda com interesse de quê? Aí vem o anjo guardião? Não, vem os amigos do Cláudio ali. Você está entendendo? Você vai fazer qualquer tipo de situação, você invoca um auxílio para que você consiga vencer aquela situação? Não. Você invoca o seu anjo da guarda porque você ganha naquela situação.
Não vença aquela. Não se livre ou vença aquela situação, mas que você ganhe prazer, vaidade, poder, dinheiro, negócios, não é? Mas raríssimas vezes, mas o Senhor, Deus, faça a tua vontade. Retirai esse apego, esse desejo material da minha alma, meu anjo da guarda, me auxilie, me ensina a ser resignado. Não, ele diz assim, não. Senão isso é a prece de derrotado. Não é? Prece de derrotado. Deus, tem que me dar, Deus. Eu fiz uma fogueira ontem, servi pirulito. Sou merecedor. Está entendendo? É mais ou menos desse jeito. Então, Júlia, considerações finais. Muito bom, né, o livro. Só agradecer, né, pelo esclarecimento, né? Muito bom. Graças a Deus, né? Escolhe você contigo mesmo quem vai fazer a prece. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade que nos concede, Senhor, nesse dia de hoje, Senhor, está aqui, Senhor, reunido entre irmãos, Senhor, encarnado e desencarnado, para o estudo, Senhor, que possamos, Senhor, através, Senhor, dos esclarecimentos, colocar, Senhor, em prática, Senhor, não através, Senhor, de palavras, mas através, Senhor, das atitudes, pensamentos, sentimentos. Abençoe, Senhor, cada trabalho, Senhor, cada trabalhador. Abençoai, Senhor, essa casa que nos acolhe. E sempre, Senhor, nos dá a oportunidade de cada dia, Senhor, ser melhor. A espiritualidade também está sempre, Senhor, ao nosso lado, Senhor. Que possamos, Senhor, ser merecedor, Senhor, dessa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. E assim, Senhor, agradecido por esse dia, Senhor, por essa oportunidade única, Senhor, nessa tarde, entregamos, Senhor, em Tuas mãos e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, mas liberte, ó Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado, que assim seja. Yes.